Bom dia, frutos da estrada, vem com a gente! No vídeo anterior, nós falamos sobre a capacidade, falamos sobre a autonomia, falamos sobre a bateria de chumbo ácido e a de lítio. Mas hoje vamos abrir a caixa preta, a parte que ninguém fala. Porque a maioria das pessoas usa bateria, mas poucas entendem o que realmente acontece dentro dela. Como a energia é armazenada, como ela vira eletricidade e por que algumas situações podem diminuir a vida útil ou até gerar riscos. Vamos começar falando de física. Muita gente pensa que a bateria guarda eletricidade, mas não é exatamente isso. Se não é eletricidade, o que ela guarda então? O que ela guarda é energia química. Vamos falar um pouquinho do vídeo anterior das placas solares, onde eu falei de física. Os raios solares são a energia eletromagnética. Pegando no painel solar, gera energia elétrica. E o controlador gerencia essa energia até a nossa bateria, que transforma essa energia elétrica em energia química. E quando nós precisamos dessa energia elétrica, a bateria transforma aquela energia química em elétrica novamente. Ou seja, a bateria é uma espécie de reservatório químico. E isso vale tanto para chumbo ácido quanto lítio? Exatamente, mas a química interna é completamente diferente na bateria de chumbo ácido com a bateria de lítio. Why don't you hear me wonder? Quando nós exigimos a energia elétrica da bateria, existe uma reação química que acontece ali dentro. Quanto maior a corrente, mais intensa é essa reação. Na bateria de chumbo ácido, maior resistência interna, maior é o aquecimento, maior a queda de tensão. Já na bateria de lítio, menor é essa resistência interna, menor o aquecimento e menor é a queda de tensão. É uma tensão mais estável. Então, o lítio esquenta menos. Normalmente sim, porque a bateria de lítio desperdiça menos energia em forma de calor. Agora vamos falar de um assunto que gera muita dúvida. Uma bateria explode? Ela pode pegar fogo? E qual é a resposta? Pode ou não pode? Pode, mas depende da química da bateria e principalmente da forma como ela está sendo utilizada e ela foi acondicionada. Para entender melhor isso, primeiro precisamos conhecer o tetraedro do fogo. Durante muitos anos se falava apenas do triângulo do fogo. Hoje o conceito mais completo é o tetraedro do fogo. Para existir um incêndio sustentado, precisamos normalmente de 4 elementos: o combustível, o comburente, o calor e a reação em cadeia. O combustível, eu imagino que seja tudo aquilo que pode queimar. Exatamente, mas existe uma curiosidade interessante nisso. Na maioria dos líquidos e dos sólidos, o que realmente entra em combustão não é o material diretamente. Quando eles são aquecidos, liberam vapores ou gases que são inflamáveis. E são esses gases, esses vapores, que queimam. Nossa, você já tinha comentado isso comigo. Ah, então as chamas normalmente estão queimando os gases e não o líquido. Já o comburente normalmente é o oxigênio que está no ar.
E o calor é a energia necessária para iniciar a combustão. Depois que o fogo começa, a própria reação produz mais calor e mantém a reação em cadeia. Entendi! O tetraedro do fogo vira um ciclo. E nas baterias, como funciona? Na bateria de chumbo ácido, o maior cuidado deve acontecer durante a recarga. Se a bateria estiver sendo sobrecarregada, ela pode produzir hidrogênio. Como funciona isso? A sobrecarga aquece a bateria, gera hidrogênio, que é o combustível. O compartimento pouco ventilado comprime essa mistura de hidrogênio com oxigênio, combustível com comburente, e qualquer faísca pode existir a explosão. Por isso você sempre fala da importância da recarga da bateria. E na bateria de lítio? Pode acontecer isso? Já na bateria de lítio, mais especificamente a LiFePO4, que é a bateria mais usada pelo caravanismo, o funcionamento é completamente diferente. Ela praticamente não produz hidrogênio. A sua composição interna é bem diferente da de chumbo ácido. O maior risco aparece apenas em situações de grave falha. O que seriam essas graves falhas? Pode ser uma perfuração, um esmagamento, um curto-circuito interno, um aquecimento externo. Nessas condições, na falha grave, os materiais internos podem se decompor, liberando gases inflamáveis e provocar um incêndio. É justamente por isso que existe o BMS, que monitora a tensão, corrente e temperatura para uma proteção muito grande da bateria. Na LiFePO4, o BMS é a proteção. Ele evita o curto-circuito interno, o superaquecimento externo e uma falha grave, o que protege contra o risco de incêndio. Os riscos existem, mas na grande maioria das vezes eles aparecem quando o sistema é mal projetado, é mal instalado, mal fixado ou utilizando ele fora das especificações técnicas. Por isso sempre falamos que é necessário conhecer o seu sistema elétrico. Agora vamos falar de uma dúvida muito comum: série ou paralelo? Qual é a melhor? Não existe o melhor nem o pior, depende do objetivo. Vamos voltar naquele exemplo grosseiro que eu fiz anteriormente. Paralelo, nós temos os fios maiores, os positivos, e os menores, negativos. Na bateria, você pegando o polo positivo com positivo e negativo com negativo, você tem uma ligação em paralelo. O que acontece aqui? Você soma a corrente e mantém a tensão. Então, no nosso caso, se nós colocarmos duas baterias de 220 amperes, ela soma essa corrente para 440 amperes e mantém a tensão de 12 volts. Mas o ganho real não é apenas na autonomia. Também existe a redução do esforço da bateria. Lembrando dos vídeos passados, quando falamos do nosso inversor de 1000 watts, o Zetron, se nós ligarmos ele utilizando toda a potência dele, ele exige quase 100 amperes, o que na nossa bateria de 220 seria quase 50%. Se nós ligarmos elas em paralelo, nós aumentamos a corrente de 220 para 440. O que vai acontecer aqui? Nós vamos diminuir de 50% para 25% do consumo. Somando esta explicação à do vídeo passado, forçar menos o funcionamento da bateria de chumbo ácido, você forma a reação química dela menos, cria uma autonomia maior e a vida útil dela fica muito melhor. Mas existe um detalhe muito grande,
em um banco de baterias, que deve ser observado. Baterias de amperagem iguais. Se você quer saber mais sobre o assunto, deixe no comentário. Que legal! E na ligação em série das baterias? Já na ligação em série, cabos positivos e negativos, você ligaria o negativo com o positivo, então ficaria positivo, negativo com positivo e negativo. Soma-se a tensão, 12 mais 12, 24 volts, e mantém a corrente, 220 amperes. Entendi. Então, qual é a diferença em usar 24 volts e 12 volts? Bem, vida, aí já entra em cálculos. E no próximo bloco. Calling down my name. Why don't you hear me? Outra dúvida comum é se vale a pena ter uma de 24 volts. Vida, é puro cálculo e verificar se o seu projeto, seus consumidores possuem atenção de trabalho. Vamos lá, um exemplo simples. Vamos ser objetivos, sem detalhes técnicos, para melhor o entendimento. Um inversor de 1000 watts trabalhando em 12 volts, o consumo será próximo de 84 amperes. Se nós pegarmos esse mesmo inversor trabalhando em 24 volts, o consumo dele será de 42 amperes. Regra básica, a potência 1000 watts, tensão 12 ou 24, a corrente é a divisão disso. Potência de 1000 dividido pela tensão é igual a corrente. Caramba, aí complica um pouco. É simples. Lembra que sempre falamos que quanto menor a corrente usada, menor você força a sua bateria? Sim, você fala isso direto. A bateria de chumbo ácido ganha vida útil com isso. Trabalha muito melhor. Então, menos corrente significa menos aquecimento, menos queda de tensão, cabos e bitolas menores, maior eficiência no projeto como um todo. Então, na nossa camper, se nós migrarmos para 24 volts, seria igual a pôr duas baterias de 220 amperes? Exatamente isso, vida. Mas hoje precisaríamos trocar o nosso inversor, o nosso carregador e ver se todos os nossos consumidores trabalhariam também na tensão de 24 volts. Então, migrar hoje de 12 para 24 volts do nosso projeto é a mesma coisa de fazer um projeto novo. Que legal, vida! Isso seria assunto para um próximo vídeo. Ain't coming back no more. Why don't you hear me wonder? Nos nossos vídeos, nós sempre falamos uma coisa: recarregar é tão importante quanto consumir. Ou até mais importante, porque de nada adianta ter uma bateria enorme se você não consegue repor a energia. E existem formas de melhorar muito a recarga, sem necessariamente aumentar a bateria. Exatamente, mas isso fica para um próximo vídeo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você sabe o que é um carregador DC-DC? E você sabe por que tanta gente está instalando um? Será que ele realmente aumenta a recarga? Será que ele vale a pena? Será que ele faz diferença numa camper? Será que ele prejudica o seu carro? Ou será só mais um equipamento caro? Conta pra gente nos comentários. E agora queremos ouvir de vocês. Quais assuntos vocês querem que a gente aborde nos próximos vídeos? O DC-DC, o banco de baterias, controlador MPPT, saída load, o inversor, carregador, baterias trabalhando em 12 ou 24 volts, baterias de chumbo ácido ou de lítio PO4, proteção do sistema, dimensionamento do sistema.
Existe alguma dúvida que ninguém conseguiu responder? Escreva aqui nos comentários, porque o restante desta série vai ser construída junto com vocês. Se o conteúdo desta série te ajudou, compartilhe com alguém que está montando o seu equipamento. Quem sabe isso não vai ajudá-lo muito. Porque o próximo episódio serão vocês que falarão sobre o assunto que vocês querem que nós abordemos. E vamos ajudar a comunidade do caravanismo a crescer e ser mais instruída. Amanheceu! E o dia É seu! Oh, stop your freight train. Let a lost man ride. Why don't you